Fala pessoal, a gente está de volta aqui com mais novidades do Vascão, cara. Um fim de tarde muito agitado lá no Vasco, várias notícias sendo trazidas aí pelo jornalista Lucas Pedrosa e também pelo canal Atenção Vascaínos, além também do Globo Esporte confirmando aí que o Renato Gaúcho vai avaliar o convite do Vasco e deverá se reunir com o nosso clube nessa próxima semana para dar o seu veredito se vai ser o nosso técnico. Vamos falar muito disso. Também o interesse do Vasco em um atacante do Atlético Paranaense, uma polêmica envolvendo aí o Verratti, cara. Você vai entender essa informação aí trazida tanto pelo canal Atenção Vascaínos e também pelo Lucas Pedrosa. Muita coisa pra gente falar agora. Tá aparecendo muita notícia do Vasco a todo minuto aí. Mas antes de começar o vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Como eu falei no vídeo mais cedo, a gente vai passar a trazer mais vídeos com a maior frequência aqui no canal, porque tá tendo muita notícia e não dá pra gente trazer tudo em um vídeo só. Aí eu vou dividir os vídeos para não ficar um longa-metragem aqui, por exemplo, né? Ficar um vídeo de 1 hora aqui no canal, né? A gente vai sempre trazer de 2 a 3 vídeos aqui no canal e para você não perder nada, ativa aí o sininho das notificações. Bom, pessoal, em entrevista aí ao fanático vascaíno lá do jornalista Fábio Azevedo, o Pedrinho confirmou que tentará renovar o contrato aí do Felipe Coutinho, jogador que está por empréstimo somente até o meio desse ano que vem de 2025, junto ao Vasco, pertence aí ao Aston Villa lá da Inglaterra, porém o Vasco claramente não tem dinheiro para adquirir o Felipe Coutinho em definitivo. A tendência é que o Aston Villa aceite aí renovar esse empréstimo, a não ser que exista uma proposta oficial aí para o Coutinho ser vendido, né? Uma proposta que não seja do Vasco. Se isso acontecer, infelizmente, se o Vasco não tiver um investidor na SAF, pode ser que o Coutinho saia do nosso clube aí no meio da temporada, cara. Se perder o Coutinho, se o Coutinho estiver voando e ainda perder o cara no meio do ano, vai ser muito complicado aí. O Vasco, logicamente, não vai achar uma peça de reposição à altura e pode ser um problemão para o Vasco. Esperamos que dê tudo certo, que o Coutinho consiga aí esse novo empréstimo com o Vasco consiga aí resolver essa situação junto ao Aston Villa, que claramente aí não deve querer perder dinheiro com o jogador, né? Investiu 20 milhões de euros na sua contratação para tirá-lo do Barcelona anos atrás, e se pintar uma proposta, certamente o Aston Villa vai querer recuperar uma parte desse dinheiro investido, né? Tomara que não apareça nada e o Coutinho siga no Vasco emprestado até o seu contrato se encerrar com o Aston Villa, para ele ficar em definitivo aí de graça com o clube, né? Ainda não sabemos como que está a situação do Payet, se o Payet vai continuar no Vasco. Também é um jogador que tem contrato somente até o meio do ano que vem, e até agora não tivemos nenhuma novidade quanto à renovação de contrato dele, se ele vai permanecer no Vasco ou se ele vai deixar o clube aí no meio do ano, ou talvez até mesmo se aposentar dos gramados. Deixa aí nos comentários aí o que você acha sobre o Coutinho aí podendo permanecer no Vasco, né? O Vasco vai tentar estender o seu empréstimo aí pelo menos até o final da próxima temporada. Bom, pessoal, seguindo aí com o nosso girão de notícias, de acordo aí com o canal Atenção Vascaínos, as prioridades do Vasco na janela de transferência são contratar um ou mais zagueiros, também fechar a contratação de volantes e também atacantes de lado. Essas são as prioridades do Vasco no mercado. Para o meio campo, certamente, o Vasco não deverá buscar ninguém, porque como a gente falou, temos aí o Coutinho e o Payet, que ainda tem contrato vigente com o Vasco, mas essas são as prioridades do Vasco e, de acordo aí com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco já estaria interessado em um atacante de lado e esse cara seria o Coelho do Atlético Paranaense. O Vasco teria traçado esse jogador como a sua principal prioridade, porém a gente sabe muito bem que o Vasco não tem dinheiro, cara. Não tem como contratar jogadores aí, tirar jogadores de outros clubes, adquirir direitos econômicos, e infelizmente é uma situação aí bem mais distante para o Vasco. E além do mais, o valor exigido pelo Atlético Paranaense, de acordo com o Lucas Pedrosa, foi muito elevado, e ainda devido à recente polêmica envolvendo a transferência do Hugo Moura, que o Vasco atrasou o pagamento para o Atlético Paranaense. Isso pode ser um dos fatores aí para que o clube paranaense não negocie nenhum jogador do seu clube com o Vasco. Esses dois fatores estariam representando desafios a serem superados na negociação, e a diretoria do Vasco vai ter que ser extremamente criativa se quiser contratar o Coelho aí para o Vasco. Ele segue aí como alvo do Vasco, só que o Vasco terá alta concorrência, uma concorrência pesada. O Palmeiras também é um outro clube interessado nesse jogador. Vários dias aí a gente está vendo notícias correndo aí na internet que o Coelho está na mira do Palmeiras e o Vasco entrar num leilão, certamente não terá condição alguma de competir por jogador nenhum. Como eu venho falando aqui, por mais que vários jornalistas trazem informações que o Vasco pode contratar fulano, contratar ciclano, eu não vejo sentido algum no Vasco contratando jogadores adquirindo direitos econômicos, né? Ou seja, pagando lá o que o clube quer, ou seja, comprando jogadores, né? O Vasco não vai fazer isso, não temos dinheiro, não temos ainda o investidor da SAF,
E a situação é essa, cara. Eu acho que o Vasco vai trazer jogadores ou por empréstimo ou com aquela famosa oportunidade de mercado, jogadores em fim de contrato, jogadores livres. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Eu acho que o Vasco não vai adquirir nenhum jogador. Deixa nos comentários o que você acha do nome do Coelho, se te agrada esse atacante. De acordo com o Pedrosa, está na lista de reforços do Vasco. Porém, o Vasco deverá encontrar muitas dificuldades para contratá-lo. Bom, e agora no finzinho da noite tivemos aí uma notícia que não agradou primeiramente aos torcedores vascaínos, né? De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Verratti teria sido oferecido ao nosso rival Fluminense. O Vasco estaria estranhando o movimento do empresário do jogador. Essas foram as informações iniciais. Para ressaltar que o Vasco já teria tido conversas para prorrogar o contrato do jogador, que vai até dezembro de 2025, mas tem uma possibilidade de extensão por mais um ano, dependendo das metas aí cumpridas no contrato do atleta. Porém, minutos após sair essa informação trazida pelo canal Atenção Vascaínos, o jornalista Lucas Pedrosa tratou de esclarecer melhor essa situação. Ele trouxe informações que há um mês teria chegado informações que o atacante estaria sendo oferecido ao Atlético Paranaense e também ao Fluminense. Porém, segundo as apurações dele, ele confirmou que o empresário do Verratti não ofereceu ele a nenhum clube aqui no Brasil e o atacante estaria negociando para melhorar o seu contrato com o Vasco, que, como a gente disse, um contrato que se encerra no final de 2025, podendo se estender até 2026. Certamente o Verratti deve querer pelo menos mais 1 ou 2 anos de contrato a mais aí e, claro, melhorias salariais, né? A gente não sabe hoje qual é o salário real do Verratti, aqui é a prova, a gente não sabe os valores que o Verratti recebe. Assim que a gente tiver alguma novidade quanto a esse assunto, vamos trazer aqui no canal. O fato é de que o jogador não teria sido oferecido ao Fluminense e tampouco ao Atlético Paranaense, que agora caiu de divisão, não faz sentido algum o jogador ter sido oferecido ao Furacão, né? Deixa nos comentários o que você acha dessa polêmica envolvendo o Verratti, que poderia ter sido oferecido ao Fluminense, mas foi desmentido pelo jornalista Lucas Pedrosa. Bom, e o Lucas Pedrosa também apurou melhor a situação aí com a Nike, cara. A gente trouxe aqui durante o dia informações iniciais aí, primeiramente trazidas pelo jornalista Sandro Gama, que o contrato com a Nike seria de 30 a 40 milhões de reais, só que a gente não sabia se era anualmente ou se era aí com todo o contrato do Vasco. Mais tarde o lance apurou que o Vasco teria fechado aí o contrato com a Nike anualmente por 26 milhões de reais e a situação é melhor do que a gente imagina. Se não tinha como melhorar após os 26 milhões trazidos pelo Lancinete, o jornalista Lucas Pedrosa apurou muito melhor aí essa informação. Segundo ele, o acordo já está verbalmente acertado, mas ainda não há assinatura de contrato, que deverá acontecer em breve. O início da parceria vai começar em 2026. Segundo as informações dele, está previsto no contrato que o Vasco fechou com a Nike por 7 anos, cara. Não somente aí até 2028, e sim por 7 anos. E além do mais, o Vasco será um clube de primeira linha da Nike. Vai fazer parte aí dos top teams da Nike, ou seja, vai ter o enxoval completo, como é do Corinthians, por exemplo, aqui no Brasil. Exigência é essa feita pelo clube na negociação. O valor anual da parceria gira em torno de 30 milhões de reais, podendo ser um valor acima ainda, dependendo das metas batidas pelo clube, já que se espera um grande número de vendas pela força da torcida do Vasco. A criação de lojas Vasco Nike, estratégia para voltar a ser forte no mercado também, são coisas que deverão acontecer aí nesse contrato. Além do mais, o Vasco foi o primeiro clube a acertar com a Nike após a renovação da seleção brasileira. O Vasco também vai contar com a internacionalização aí da marca, que será constantemente trabalhada pela Nike. A chegada da Nike ao Vasco é um plano da diretoria para mudar o patamar e a imagem do clube, inclusive no futuro, facilitando possíveis grandes negociações com ativos patrocinados pela marca norte-americana. Uma grande apuração feita pelo Pedrosa, certamente uma das melhores fontes, uma das fontes mais confiáveis de notícias do Vasco, juntamente com o Globoesporte.com, na minha opinião. Com certeza uma notícia muito bem trabalhada e uma notícia muito bem apurada por ele. E o Vasco vai receber 30 milhões anualmente, é melhor do que 26 milhões trazidos aí pelo Lancinete, né? E agora vamos ter um contrato extraordinário com a Nike, o Vasco sendo dos top teams da Nike, cara. Vamos ter tudo, se brincar vai ter até cueca da Nike aí. Meus amigos, o Vascão aí indo para as cabeças, como dizia o doutor Eurico Miranda. E agora o Vasco pegou aí o seu maior patrocínio esportivo da história, fechando aí a parceria com a maior marca esportiva que existiu já na face da terra, né? Esperamos aí que seja uma parceria de sucesso, contrato podendo ser de 7 anos entre Vasco e Nike. Deixem nos comentários qual a sua opinião sobre essa parceria. Bom, pessoal, e para fechar nosso vídeo, tivemos uma informação muito importante envolvendo a contratação do técnico Renato Gaúcho. O treinador estaria avaliando o convite e deve se reunir com o Vasco na semana que vem. O técnico de 62 anos no momento é o favorito para assumir o Vasco na próxima temporada. O encontro na próxima semana pode selar o retorno do treinador após 16 anos, onde o técnico saiu do Vasco lá em 2018. A presença do Renato Gaúcho lá no Rio de Janeiro já facilita muito as tratativas. Ele já está lá na cidade maravilhosa
para negociar essa possibilidade aí de ser o novo técnico do Vasco. De acordo com várias informações, ele já estaria vendo com bons olhos uma possibilidade de voltar a morar no Rio de Janeiro e trabalhar ali no Vasco, né? Tomara que dê muito certo, que o Renato Gaúcho, enfim, seja o nosso treinador e o Vasco possa ter um futuro próspero em 2025. Deixem nos comentários o que você acha do Renato Gaúcho, que está perto aí de ser o nosso novo treinador. Hoje ele é o favoritaço, é o top 1 aí da diretoria para buscar um técnico no mercado. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis!